O São João é uma das festas mais importantes da cultura nordestina. Isso movimenta, além da cultura, claro, a economia de cidades e estados e de toda a região Nordeste. Mas muitos prefeitos têm falado o quanto essa festa está ameaçada. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje do podcast Mais Negócios, com um convidado muito especial e que entende muito de São João, de forró, de cultura nordestina. Aguarda aí, que é logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mais Negócios, um lugar de inspiração, informação e educação empresarial para você empreender cada vez mais e melhor. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, host do podcast, consultor empresarial há mais de 20 anos e, claro, trago sempre convidados especiais para falar de temas relevantes para você que tem um negócio, quer desenvolver ou quer criar um negócio. Hoje, vamos falar de um assunto muito importante, negócios ligados à cultura nordestina. Você que é da região Nordeste, especialmente, esse episódio foi feito para você. Para falar sobre isso, claro, trouxe aqui um grande convidado. Mas antes, já segue a gente se estiver vendo no Spotify ou inscreva-se no canal se estiver vendo no YouTube, deixe seu joinha, que eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio, que é com nada mais, nada menos, Del Feliz, cantor, compositor, embaixador da cultura nordestina. Meu irmão, seja bem-vindo. Alessio, que satisfação estar aqui contigo e para falar de um tema tão importante, tão valioso para nós, que são as festas juninas, o forró, a essência do povo nordestino. Del, e como é que um movimento tão importante como esse vem agora para a tela, né? Vem agora para o noticiário de uma forma tão preocupante? O São João está mesmo ameaçado? O que é que está acontecendo que os prefeitos estão reclamando, falando da inviabilidade da festa? Olha, é uma tônica de todos os prefeitos agora anunciarem que os cachês estão tornando a festa inviável, porque já tem artista cobrando mais de 2 milhões por um show no São João. Isso tem uma implicação absurda e torna, de fato, possível que algumas prefeituras quebrem. Já existe rumor de que algumas prefeituras já estão em situação financeira muito difícil por conta dessa questão, mas é muito importante a gente salientar que a festa junina e os artistas ligados a essa cultura nada tem a ver com esse problema. Perfeito. A festa ela é simbólica, ela tem uma beleza plástica, uma representatividade porque ela expressa a alma do nosso povo e ela é viável, porque sendo original ela é um atrativo para a gente do mundo inteiro. Mas as atrações que merecem o respeito e o seu espaço dentro dessa festa jamais tornariam essa festa inviável economicamente, muito pelo contrário, são eles que fazem com que o turista venha, né, adentrar e participar dessa festa, é uma atração especial desse evento. E muitas são as cidades que já afastaram esses artistas regionais e essa característica tão importante da festa por conta da inclusão dos artistas que estão na mídia na festa junina. Isso é muito importante, né, a gente falar, porque quando a gente fala de artista no São João, a gente pode se equivocar achando que todo mundo está recebendo cachê milionário. E a gente sabe que há uma desigualdade absurda, uma lacuna absurda entre os grandes players nacional, pessoas que estão na mídia, sucesso no Spotify, no TikTok, e daqueles cantores regionais que realmente prezam pela cultura nordestina. Eu vou pedir até para a nossa produtora Suzy colocar na tela um comparativo aqui do último São João, para a gente ver o tamanho da lacuna que existe entre os maiores cachês e os menores. Então, assim, é importante a gente olhar por esse lado da atração de turistas, né, que é um objetivo, Sim. Mas também olhar que antes de qualquer coisa, o São João é uma festa cultural. Exatamente. E que não pode perder a sua essência com o forró, com o trio nordestino e com tantos outros ritmos que estão ali, né, e que são os que menos são remunerados. Exatamente. Eu participei da campanha, fui padrinho nacional da campanha que registrou o forró como Patrimônio Cultural do Brasil. Estive agora na França pela 19ª vez e dessa vez participando de um super evento já na luta para que o forró se torne patrimônio da humanidade, junto com Elba Ramalho, Mestrinho, Santana e tantos outros símbolos nordestinos. Estive na Unesco há cerca de 2 anos atrás, recebido lá pela Fumiko Rinata, dentro desse movimento, na luta pela coletividade, na luta pela nossa cultura. Uma das maiores discussões, Alessio, é exatamente, né, uma das coisas que a gente mais discute é exatamente
o afastamento dos verdadeiros representantes das festas juninas. Entendendo que a festa junina ela é a festa cultural mais completa do Brasil, porque a gente está falando de uma festa que tem a comida, a bebida, a vestimenta, as cidades se vestem, né, no período junino, são enfeitadas com as bandeirolas, com colorido, as fogueiras. Então a festa tem cheiro, a festa tem cor, a festa tem a sua música tem sabor, e tem tudo, sabor, né? tem tudo, tem a sua música, tem a sua dança. Todos os sentidos são estimulados ali. A dança, o toque, descentralizada, né? Exatamente. Pequenas cidades e grandes cidades fazem o São João. 417 municípios baianos, mais de 300 fazem uma grande festa junina e em todos eles a festa está presente, seja num arraial, seja num povoado, de alguma forma é a única festa que está presente em todos os municípios da Bahia. Mas em todo o Nordeste a gente vê o São João se apresentar, né? Com essa simbologia ainda. Mas nos últimos anos a realidade foi que os prefeitos espetacularizaram a festa, Sim. colocaram nos grandes palcos outras atrações que nada têm a ver com essa cultura e cada vez mais, até pelo tamanho dessa festa, que chegou a essa estrutura por conta de todo um trabalho cultural e que o forró ajudou a construir, Sim. não é? Um atrativo construído pelo forró. E aí eles, ao espetacularizarem, tiraram o forró, deixaram de valorizar as atrações regionais e trouxeram as atrações que estão na mídia. Isso gerou uma demanda enorme. Claro, a gente já previa isso. Desde 2015 eu já previa. E isso não vai dar certo. Inclusive, você apresentou o projeto de regulamentação sobre isso. Dei uma entrada na Assembleia. Na época eu fiz uma carta junto com Zelito Miranda. Aí convidamos uma turma. E Léo do Estaca Zero estava junto com a gente. Nós fomos lá, reunimos outros forrozeiros e conseguimos aprovar a lei da Zabumba, que previa que do recurso do Estado, do recurso, né, público investido nas festas, a gente tivesse um percentual mínimo. Na época foi aprovado 60%, nós pedíamos pelo menos 70%, 80%, Sim. porque nós já tínhamos alguns estados que, mesmo sem a lei, já estavam aplicando 100%, a exemplo de Pernambuco. Sim. Que nas festas juninas, há alguns anos, aplica 100% do recurso do Estado só para atrações de Pernambuco e do forró autêntico. Enfim, nós lutamos, conseguimos aprovar a lei, ela não foi regulamentada, não tinha um ambiente político que estimulasse isso, né? E aí perdeu o valor da lei e agora explodiu. A gente já sabia que ia acontecer isso, né? Explodiu. Até porque, os prefeitos... Del, o que é que acontecia antes? E eu sou assim, eu nasci no São João, assim, minha vida é o São João. E o que é que acontecia antes? Você ia para a festa numa cidade, uma festa tradicional, acontecia na rua, e as festas privadas tinham essas grandes atrações nacionais. Sim. Houve uma migração das festas pagas, que aí eu acho super justo, eu acho que quem pode pagar um pouco mais deve ir para o seu camarote, deve ir para a sua festa paga. Sim. E a pessoa curtia a festa durante o dia e à noite estava na festa popular, ouvindo os sanfoneiros, os forrozeiros na festa popular. Só que as prefeituras começaram a esvaziar essas festas privadas, levar essas grandes atrações nacionais para o palco principal, matou a festa privada e encareceu absurdamente a festa popular. E descaracterizou o São João. Porque o São João, com o palco, com todo respeito a esses outros estilos, ele deixa de ser um atrativo para o turista que verdadeiramente sai de outro estado ou de outro país para vir participar do São João. Vai achar estranho, né? É absurdo, e eu vivenciei isso várias vezes, é absurdo você ter uma noite de São João só com um cantor sertanejo. Me desculpa, eu acho que o São João cabe todos os estilos, todos os músicos podem cantar, mas eu não posso colocar no púlpito, vou dizer assim, né? Não posso botar no altar um ritmo diferente do que é a origem, a essência, que é o São João, que é o forró. Minha amiga Elba Ramalho fala isso já há algum tempo e nós estamos batendo na mesma tecla já há algum tempo. Não é uma questão de bairrismo, de exclusão, Sim. Mas você nunca vai ver um festival de jazz americano convidando o pessoal do axé nem do forró para cantar lá. Você não vai ver a festa de Barretos com nenhum artista do forró, nem do reggae, nem do rock tocando por lá. Porque aqui no São João, que é a celebração da nossa alma nordestina e o forró é a maior identidade disso, você vai excluir o forró dessa festa. Porque tudo acaba, Alessio, o grande problema é a dosagem, né? O bom senso. Sim. Porque, como você bem disse,
o problema não é a presença do outro, do diferente. A festa é gigante, até comporta, eu acho, né? Eu sou menos radical. Tem gente que acha que não deveria ter nada fora do forró. Sim. Eu sou menos radical, acho que uma festa tão imponente, ela abraça todo mundo, que é uma característica do nordestino. Agora, uma coisa é você ter uma festa que tem 5 dias, 4 dias, e 4, 5 atrações de forró todo dia e uma atração diferente, para uma festa que eu acho que seria aceitável, ninguém iria reclamar, para uma festa que hoje tem 10 dias em algumas cidades e você tem 5, 6, 8 atrações por dia e você olha nos 10 dias procurando dar trabalho para achar uma atração, uma atração de forró. Aí Isso realmente é um absurdo. É absurdo. É como se... Eu vejo vieram duas imagens na minha cabeça aqui. Primeiro, as prefeituras alimentaram um monstro. Sim. Que é alimentar um monstro que agora está correndo atrás dele, que são os altos cachês. Pessoal, a gente está falando de cachês aqui da ordem de R$1 milhão para tocar 1 hora. Alguns 1.200.000. agora já tem cachê de R$2.200.000. Aí não é brincadeira, Sacou? né? Tá entendendo para onde é que o dinheiro público tá indo? E com 2.200.000, como o Del tá falando Tinha gente aqui, que fazia a festa toda, faz a que festa toda com boas atrações. Com boas atrações ainda sobra dinheiro. Com Agora, boas atrações. você imagine isso. Assim, tem algumas cidades que a população é tão pequena que se você pegar um cachê desse de 1 milhão, de 2 milhões, você vai ter um ingresso caro por cada um cidadão daquele município. Que vai lá. Até quem já morreu tá pagando a festa. Aí é absurdo, né? Então, uma cena primeiro é essa. Eu alimento o monstro que agora tá correndo atrás de mim para me devorar, né? E a outra cena que vem muito claro na minha cabeça esse cenário, eu matei a festa privada, agora eu tenho uma festa pública, como é que eu vou retroagir? Como é que eu vou diminuir essa festa? Né? Porque chega num patamar que você, para cortar, fica difícil. Então, como é que a gente faz agora? O que complicou bastante é que alguns produtores, hoje a gente tem uma meia dúzia de produtores, né, que abarcaram praticamente a festa inteira. Muitos deles conseguiram apoios para as prefeituras. Mas eu vou levar tantas atrações, eu consegui uma emenda, não sei o que, vou levar tantas atrações, vou fazer a sua festa, Só que isso gerou um prejuízo enorme para os prefeitos que imaginaram que estavam só ganhando. Por quê? Você chega para uma cidade que fazia uma festa de 2 milhões, enxurrada de atrações, caríssimas, né? Às vezes com algum apoio, mas você pega 2 anos depois, essas atrações estão de dobraram 1 milhão, o valor. 1 milhão, quem era 200 mil está de 1 milhão, quem era 100 mil está de 800, 600. Nós temos vários exemplos aqui, eu não quero citar por uma questão de ética, mas nós temos exemplos daqui, da Bahia, de artistas locais, que há 3 anos eram 90 mil, agora é 900 mil reais. Eu lembro, eu já vieram vários nomes aqui na minha cabeça. E aí o que é que acontece? Agora, aquele cara que achou que teve um lucro porque teve um ano ali que o cara foi lá e botou as atrações e fez a festa, conseguiu apoio e fez a festa. Agora ele não consegue levar. Não consegue mais fazer. Porque como é que ele vai pegar o cara que ele pagava 90 agora e pagar 900, né? E o São João, ele tem essa característica de ser um mix de entretenimento puro, Sim. que às vezes pode rolar, às vezes a pessoa vai por causa do pagodeiro ou da atração sertaneja, ele tá com foco no entretenimento. Sim. E tem um lado cultural, que é a pessoa que quer viver a fogueira, que quer viver as comidas típicas, o colorido do São João, a alegria do São João. Então é cultura e entretenimento. Sim. Mas o meu sentimento agora é de que a cultura está sendo engolida pelo entretenimento. E eu posso lhe pedir abrir um parêntese para lhe dizer uma coisa. O que dá lucro é a cultura. O que dá resultado é a cultura. Porque se você pega o exemplo, eu tenho uns exemplos nos festivais que a gente faz. Isso merece destaque. Quem dá lucro é a cultura. Não adianta ninguém vai me convencer porque nós temos dados. O cara pega lá no São João, pega uma atração dessa que está na mídia e leva da bagaceira, né? Sim. Que tá em tudo que é TV e tudo que é mídia e tal, música estourada. Aí o cara vai pra lá, o que é que ele faz? Ele arrasta um monte de gente que quer ver só a bagaceira. Sim. Ele leva depredação pra cidade. Ele leva caos pra cidade.
ele leva violência para a cidade porque está dentro do contexto das músicas, das danças obscenas, das ofensas às mulheres, em boa parte dessas atrações. Sim. E aí destrói uma característica maravilhosa do São João, que é a festa mais pacífica que existe. Não tem morte, não tem briga, não tem arranhão, não tem empurrão no São João. As pessoas vão para lá para se divertir, a família inteira para se divertir. E o lado cultural, Del, ele é expansivo. Vamos analisar aqui. Gente, o São João não é só a atração que está em cima do palco. São todos os produtores que estão em volta. É a moça da barraquinha de milho, da pamonha, da canjica que está vendendo. É o ambulante que vende o saquinho de amendoim. É a moça que faz em sua casa os licores e vendem ao longo da festa. O lado cultural do São João movimenta toda a economia da cidade. Absurda, são milhões de pessoas envolvidas. Não é só a farra, não é só o cantor que está lá em cima e a cachaça que a galera toma. Tem outras coisas no entorno envolvidas, que só quem promove é o lado cultural. E quem vem de fora vem para ver uma quadrilha junina, vem para ver um quebra-pote, vem para ver um show de forró. Eu viajei por mais de 50 países e eu tenho divulgado a música nordestina, participado de grandes eventos, feito palestras importantes no Japão, em universidades para japonês, nos Estados Unidos, na Europa, e falando sobre a nossa cultura especialmente, né? E é claro que eu encontro lá um público interessado. Faço muitos shows também dentro dos festivais internacionais, dezenas e dezenas deles. E as pessoas tendem a vir para cá para conhecerem, para verem de perto e participarem dessas festas. Sim. Adoram o Brasil, adoram o Nordeste, as comidas, as bebidas, mas é uma reclamação recorrente, maciça. Poxa, eu pensei que ia chegar lá nos palcos e ia ver mais forró. Eu cheguei lá e eu assisti a alguns shows de artistas que eu queria assistir, mas a grande maioria foi uma decepção, porque eu não vi forró em cima dos palcos. E essa polêmica da desvalorização cultural, Del, ela acontece há muito tempo, inclusive em cima dos grandes palcos do Brasil, sim, como é o São João de Caruaru e o de Campina Grande. Artistas de forró manifestando publicamente, você via um certo ar de sufocamento de que seus shows tinham sido reduzidos em nome de uma grande atração nacional, que não tem nada a ver com São João. Então isso na minha opinião, é uma depredação da cultura, né? E aí eu queria te perguntar, tem uma saída para isso? Qual é o caminho que a gente pode construir para equilibrar tanto essa atração de grandes nomes nacionais que estão na mídia, tem foco, mas também respeitando e valorizando a cultura? Qual é o caminho, qual é a estratégia para a gente fazer isso? Eu sou um otimista, Alessio. Eu acredito na força da cultura. A Bahia vem crescendo muito em termos de turismo e o São João da Bahia ganhou uma notoriedade diferenciada nos últimos tempos. A grande prova de que não tem esse discurso de que, porque o forró não atrai público, é o sucesso do Pelourinho no ano passado. O governo do estado fez uma programação da qual eu me orgulho muito ter feito parte, junto com Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Flávio José, Dorival, Adelmário, um time de forrozeiros, Santana. Todos os dias o Pelourinho estava lotado e com momentos em que a polícia teve que barrar a entrada de pessoas, conter a entrada de pessoas, porque não tinha mais condições de segurança para tanta gente que estava lá. Ou seja, não tem o que se discutir de que a atração de forró é o que as pessoas estão procurando no São João. Então, eu participei de alguns movimentos do governo do estado para divulgar esse São João fora da Bahia e depois fora do Brasil. E vivo fazendo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o caminho é priorizarem essa programação que valoriza a cultura e vai tornar a festa mais barata e uma festa ainda mais bonita e interessante. Uma estética, né? É outra estética. É você valorizar a dança, que é um componente extremamente importante nesse aspecto, principalmente quando você fala de forró. A dança é muito importante, as quadrilhas juninas, mas mesmo aqueles casais, aqueles grupos de dança que estão se disseminando e difundindo e estimulando a outras pessoas a conhecerem a nossa música por causa do interesse da dança. Existem as duas coisas, né? Sim. A dança estimulando a música estimulando a dança. E eu acredito muito, eu sou muito otimista, né? Não poderia ser diferente. Eu acredito que o São João, ele não é por acaso que ele se tornou a festa mais imponente do Brasil culturalmente. Não vai se destruir facilmente, porque existe um sentimento.
existe uma força espontânea do povo. Agora, é claro que com a responsabilidade dos governantes e com esse momento em que os prefeitos estão dizendo que se tornou insuportável financeiramente, só tem uma saída: abraçar a cultura, né, valorizar os artistas regionais, porque está ali a peculiaridade. Cada cidade dessa, Riachão do Jacuípe tem os seus forrozeiros, tem sua característica, tem os malvadinhos do forró, que são uma animação, meu amigo, maravilhosa, tem uma história aquilo ali. Cada lugar tem um artista, tem artistas maravilhosos que fazem com que aquele lugar tenha um sotaque, tenha uma característica diferente. Olha para você ver que não existe um radicalismo com relação ao outro vira-festa, que o São João de São Luís do Maranhão, São João do Maranhão de modo geral, ele está muito ligado ao tambor de crioula, ao Bumba Meu Boi, e outras culturas diferentes que a gente não vê por aqui, o Reis, exatamente. Então, por que a gente teria qualquer problema em entender que Cachoeira, por exemplo, termina o São João dia 24, no dia 25, ainda emendando com os festejos juninos, faz uma festa pro reggae? Claro que vamos compreender e achar isso bonito. Sim. Porque é a cara de Cachoeira. Integra os movimentos culturais. Integra a sua cultura, e não seria surpresa e não seria ruim, muito pelo contrário, eu acho que agregaria para uma cidade como Santo Amaro fazer uma abertura para que no grande palco, naquele grande momento de celebração da nossa alma nordestina, com São João, com aquela quantidade de gente vivendo essa emoção, tivesse ali presente também a chula e o samba de roda, por exemplo, que é patrimônio, né, da humanidade. As coisas se perdem, Del, porque a gente não vê. Pois é. Se as coisas estivessem mais na vitrine, não se perderia de uma forma tão como está acontecendo, assim, tão absurda, né? Exatamente. Porque... assim, e não é você impor nada. Não é você impor que vai ter, nem impor que o outro não pode vir. Agora você precisa ter o bom senso, porque quando a gente está falando de uma festa cultural, a hora da gente respeitar essa cultura e dar a ela essa visibilidade é ali. E o São João... Claro, a cultura não é estática, a gente precisa ter esse entendimento também. Cultura Verdade. Não é uma coisa que vai ficar a vida inteira do mesmo jeito. O próprio Luiz Gonzaga fez as suas mudanças, teve as suas nuances, né, as suas experiências e foi se moldando. Agora, talvez principalmente por isso, é que a gente precisa respeitar aquilo que já caminhou décadas e se estabeleceu como uma coisa identitária. Porque se a gente jogar fora, como tudo muda, como é que você passa anos e anos e anos construindo uma coisa e de repente, talvez pela força da grana, você destrua aquilo. Aí você passa a ser um povo sem identidade, pobre culturalmente e que vai abraçando o fútil que passa pelo interesse meramente financeiro a cada momento, como é o caso de alguns artistas, com todo respeito, artistas que eu amo, que eu admiro, mas que às vezes decepcionam a gente, né? Que vão por esse caminho. Eu vou pelo fácil aqui. Tá na moda isso, eu vou fazer isso. Tá na moda falar de criança fazendo sexo, vamos falar sobre isso. Tá na moda falar de violência, eu vou estimular a violência. Tá na moda falar de bebedeira, vamos falar de bebedeira. Eu acho um absurdo. Né? E eu tô viajando aqui, Del, e pensando, né? Cara, que bom que surgiu um João Gomes no meio dessa conversa toda. Porque o nosso forró tava ficando apagadinho a nível nacional, tava ficando uma coisa de gueto, assim, só aqui no Nordeste que se falava nisso. Aí vem um cara como o João Gomes, que aí tem uma importância, uma relevância da audiência, né, da mídia e tal, da sua capacidade, e ele resgata o forró tal qual a gente conhece. Na origem, no trio nordestino, o forró de vaquejada, que a gente conhece demais aqui. Então, assim... Que bom que esse ano, pelo menos, teve um alento, né, um carinho pra gente, que foi o Projeto Dominguinho, que teve uma repercussão absurda no país. Sem dúvida nenhuma, o Projeto Dominguinho marca uma época agora, né? Ele marca um novo momento pro virou forró hype, e pra música brasileira. Virou hype, forró, né? Hype. Agora sim. E, inclusive, em grandes festivais como o Festival de Verão, foi assim, um grande momento, uma noite mais cheia esperado. De grandes programações, um momento mais esperado. Então, a gente está falando de uma festa que tinha Brown, Caetano Veloso e tantos outros artistas, e eles fizeram um grande sucesso, assim como estão fazendo em todo lugar onde eles chegam no Brasil. É casa cheia em todos os lugares. Isso nos valoriza, isso nos representa.
e junto com ele ali o JP e o Mestrinho, Mestrinho, maravilhosa. quantas Mestrinho, vezes você já recebeu aqui? Meu amigo querido, meu parceiro, gravou comigo. Conheci Mestrinho com 9 anos, já tocando demais em Aracaju. Filho de meu amigo Erivaldo, irmão de Erivaldinho, que me acompanhou em vários eventos fora do Brasil, outro grande sanfoneiro, ou outros grandes sanfoneiros, porque o pai e o irmão são 2 grandes acordeonistas. Mas, aproveitando essa fala tua, eu quero registrar que nós temos uma contribuição muito grande de personalidades e personagens, assim como o João Gomes está fazendo agora com o Projeto Dominguinho. Sim. E a gente precisa reconhecer que Mastruz com Leite, ali no início dos anos 90, né? Ganhou o Brasil. Ganhou o Brasil, e eles não só fizeram aquela modificação na batida, mas eles gravaram muitas coisas também nas batidas tradicionais, o que foi muito útil para o forró. Mastruz com Leite acústico, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Cantando Dominguinhos. É maravilhoso, Pinduca, exatamente. valorizando a nossa cultura. E aí nós tivemos depois Fala Mansa. Sim. Sei lá, no início dos anos 2000, Fala Mansa... Tato, um cara apesar de ser paulista, né? Apesar de paulista, mas aí teve uma contribuição também importante, deu mais uma popularizou. revigorada. Não por acaso, naquela mesma época, Esperando na Janela com Gilberto Gil, no filme Eu, Tu e Eles, estourou e estava dentro daquele contexto de sucesso total do Fala Mansa, né? Tocando no Brasil inteiro, estourado em todos os programas de televisão, em todas as rádios. Então, acho que a gente não precisa ser radical, de novo, né? Vai sempre surgir um instrumento ou uma personalidade que vai contribuir com essa cultura, porque ela é amada, as pessoas gostam do forró, as pessoas ainda são apaixonadas pelo forró, e se não é um projeto como esse, Dominguinho, né, muita gente ainda continuaria com aquele discurso, mas ninguém gosta de forró, muito menos de sanfona, forró tá morrendo, né? Forró só no São João. Exatamente. Já ouvi muito isso. E o próprio João Gomes, que é um cara super querido, é um menino que, desde a pandemia, até pela sua simplicidade, pelo seu carisma, né, conseguiu uma notoriedade, uma ascensão muito importante. Conquistou o Brasil, né? Exatamente. Mas ele tem no Projeto Dominguinho, sem dúvida nenhuma, o que mais conceitua ele hoje. Porque é um projeto maravilhoso que soma para o forró, mas também foi de forma incrível, né, alavancadora também da própria carreira do João. Fez bem para todo mundo. Perfeito, Del. E aí eu queria entrar Del, no business, né? No negócio do forró, no negócio do São João. Sim. Né? Porque quem vê Del Feliz arrasando lá em cima do palco não imagina todo o background que existe, tudo que está ali por trás. Então, Del, vamos falar um pouquinho assim, quantos empregos, quantas pessoas estão envolvidas numa operação de um show como o seu, num São João da vida? Olha, essa pergunta é maravilhosa. Eu já tive na minha equipe 42 pessoas viajando. Pra você ter ideia, não é brincadeira. Pessoas. Viajando, porque isso não quer dizer que é todo mundo que faz parte da equipe. Hoje eu viajo com 26, mais ou menos, entre 26 e 30 pessoas. Mas isso não sintetiza, não abarca toda a minha equipe, não, porque tem muita gente que fica... Na produção, né? Claro, aguardando o material, cuidando da parte burocrática fora, a parte da assessoria também não viaja. E a gente está falando de uma movimentação de 30 famílias aí, só da equipe que viaja com a gente, mas a gente faz grandes outros projetos que envolvem centenas de pessoas. Você sabe que eu faço, né, desde o Festival de Riachão, que eu já fiz 2 edições, de Riachão de Jacuípe, mas o Encontro de Sanfoneiros de Rio de Contas, que é um outro evento que eu me orgulho muito fazer, que é uma cidade lindíssima da Chapada Diamantina, onde a gente faz uma festa maravilhosa, levando também a essência da música nordestina, Mestrinho, Mariana Aidar, Flávio Leandro, Xambinho, e tantos, Adelmário, e tantos nomes, Valdones. E que movimenta o forró fora do São João. Fora do São João. Né? Então, assim, a gente está falando de uma engrenagem que mexe com muita coisa. Você falou muito bem do São João, às vezes as pessoas pensam, porque o São João mexe com o forró, com as bandas de forró. A gente está falando de uma movimentação singular, que na Bahia não tem outra maior, na área de transporte. Sim. Porque são
milhares e milhares de ônibus, vans e carros envolvidos nessa estrutura, nessa logística, né? Porque são centenas de festas, milhares de festas, vamos dizer assim, centenas são só aqui na Bahia, né? Aham. A gente está falando de um período onde mais se vende cinto, roupa, sapato, comida, na Bahia, bebida, muito mais do que qualquer outra festa. Então, a síntese é a festa mais viável economicamente, que mais movimenta. A gente está falando desde o segurança, o cara que empurra o carrinho, o cara que vende Carrega a o caixa de som, de amendoim. equipamento. A gente está falando de uma cadeia enorme. E aí, Del, você foi falando, eu fui anotando aqui, né? Então a gente tem setores de logística, de moda, de alimentação, bebidas, serviços, Segurança, ambulantes, seguranças. Então, saúde. são inúmeras pessoas envolvidas aí Sim. numa operação como essa. E, por outro lado, aí eu quero entrar um pouquinho mais na sua vida pessoal, mas assim, o artista ele também tem diversas formas de ganhar dinheiro com isso, de fazer negócio com isso. Sim. Você vende o show, mas você também é compositor, né? Então, de que outras formas um músico como você, ele ganha dinheiro, ele faz negócios na música? Existem diversas oportunidades. Eu entendo que boa parte dos artistas se perguntam primeiro, e é muito comum, inclusive os jovens que estão chegando para a música, me perguntarem, e aí, rapaz, o que é que a gente pode fazer para a gente ganhar um dinheiro, um negócio, tá. Essa é uma pergunta que se faz primeiro. Eu procurei, ao longo da minha trajetória, sempre me perguntar o que é que eu posso fazer para agregar nesse movimento, que depois, naturalmente, isso vai me Vai render, porque virar ninguém vai dizer que dinheiro, você não quer resultado, você quer claro. resultado. Mas eu acho que a pergunta que precisa vir antes é o que você vai poder oferecer para justificar isso. O que eu entrego para ser recompensado, né? Exatamente. O que é que eu posso entregar? O que é que eu posso construir? E daí vem essa questão dos jingles. Eu já fiz jingles para as principais secretarias de Estado, para vários estados do Brasil, para várias empresas importantes, campanhas importantes. Músicas, Eu Sou São João foi a música do Nordeste no ano de 2019, eu cantei com Elba, vieram cantar comigo Elba, Tato do Fala Mansa, Flávio José, Alcimar, Santana, um time, e virou a música do Nordeste em 2019, recebi o troféu Gonzagão, e a partir dessa ideia de você ter conceito e você ter consciência do que você pode construir, daquilo que é dito na sua música, e daí eu me tornei doutor, eu hoje sou comendador do estado da Bahia, sou comendador de Salvador, comendador de Sergipe, cidadão de mais de 70 cidades, incluindo algumas capitais, e homenageado no Japão, recebi o título de embaixador da cultura nordestina. Isso é um reconhecimento pela sua relevância na cultura nordestina, na música, no forró, absurda, parabéns obrigado. mesmo. Eu procuro honrar isso, entregando com responsabilidade aquilo que eu digo nas minhas músicas. Então isso gera para mim o convite para fazer, por exemplo, eu fiz junto com a nossa ministra a propaganda das vacinas durante a pandemia, mas antes eu fiz uma música que era a música do abraço, que eu fiz esse forró pra gente se abraçar, convidei Gilberto Gil, que era na época da Margarete, da separação por conta do Covid, né? Por conta do Covid. Então eu juntei todos os forrozeiros, juntei gente de toda cor, mulheres, crianças, todo mundo para fazer aquele abraço. Foram mais de 150 artistas naquele abraço. A música ganhou programas nacionais, foi exibida no É de Casa, foi o tema da campanha do São João do Nordeste, em todas as cidades nordestinas pela Globo. Então, é isso. Eu acho que a gente primeiro tem que ter essa consciência de que você precisa pensar coletivamente e de que forma a sua obra pode contribuir. Depois outros convites virão. Foi natural que depois, agora vamos fazer a propaganda da vacina. Chama Del. E aí fiz a música junto com a nossa ministra, Margarete. E na época repercutiu muito positivamente. E tenho sido convidado não só na Bahia, mas para fazer outras campanhas que eu acho que é uma referência. Fiz uma música sobre dislexia
entrou num filme sobre dislexia. Estou fazendo agora uma música sobre o autismo, ela está praticamente pronta, que eu acho que são temas que a gente precisa discutir. Fiz música para as mulheres, que eu acho que é um tema que precisamos falar sempre. É uma música que tem uma consciência social muito forte, Precisa ter. Eu acho que eu preciso ter. Por mais que eu sobreviva de uma festa que é popular, que a gente fala de amor, despreocupado, a gente fala de coisas leves para brincar, para o nosso dia a dia, mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade social e por isso já fiz canções de diversos temas, incluindo a educação, falando sobre a importância da leitura. Essas músicas me renderam alguns prêmios também e eu não vou parar porque eu acho que é uma responsabilidade minha. Gente, pra você ter ideia, ele já virou avaliador do prêmio de música do São João, porque ele ganhou todas. Ganhei as 4 primeiras edições lá na Rede Bahia. Ganhou todas. Eu falou, ó, você tá tirando a competição, vem avaliar porque... Virei curador, cara, né? Não dá pra concorrer com o Del Feliz. Mas eu fico muito honrado e feliz por esse reconhecimento. Muitos colegas que falam, poxa, vai fazer uma música pra mim, vai não sei o quê. E isso nos estimula. Sim. Eu preferi percorrer esse caminho. Tem outros artistas e eu preciso respeitar isso. Claro, tem outros tá artistas tudo bem, que percorrem, tá tudo bem. Eles querem falar, não, vou fazer música agora para falar só da caixa da bebedeira, porque é o que o pessoal tá comprando. Tá certo também, ele percorreu o caminho que ele acha que tá certo. Eu só acho que cada um na sua verdade, né? Cada um com a sua verdade, com aquilo que se identifica. Eu só acho que não tá certo, e aí eu tenho a coragem de dizer isso, né, com toda a ética e todo respeito aos meus colegas, quando você desrespeita, quando você fala, estimula a violência, quando você ofende as mulheres, quando você fala coisas obscenas envolvendo crianças, inclusive, que é uma coisa muito comum na música hoje. Sim. Então eu tento combater do jeito que eu posso e jamais compactuaria combater com música boa, né? Combater com música boa. E eu acho que as pessoas precisam reagir, né? O resto, a população se resolve. Mas eu acho que ainda existe uma chance, uma esperança, porque essa música que eu venho fazendo, com outra mensagem, ela também tem o seu espaço. É assustador, viu, Del? Assim, eu peguei o ranking das músicas mais ouvidas no Spotify ano passado e eu te digo uma coisa, é uma pedrada, porque é muita música de baixo calão, é muita música ofensiva, com muita mensagem subliminar, agressiva a mulheres, crianças, etc. Então, assim, é uma realidade dura. E ele pode simplesmente dizer, não, eu quero fazer uma coisa descontraída, vai ser só para brincar, não tem problema. Mas quando você faz uma coisa ofensiva, uma coisa que agride, aí começa a ficar estranho, né? Quando a gente vai para as comunidades, onde o grau de escolaridade é mais baixo, onde a própria cultura do paredão é muito presente, onde já há uma certa... como é que eu posso dizer, um certo risco social maior, sim, e são essas músicas que imperam nessas comunidades, isso, você acaba normalizando, né? Avolumando esse problema, né? Você vai botando camadas de comportamento ali que não são legais. Desde Platão já havia essa consciência de que uma sociedade é medida muito em função da música que ela está consumindo, né? Sim. Então, eu acho que é uma irresponsabilidade de alguns artistas fazerem do estímulo à bebida, ao sexo infantil, ao desrespeito às mulheres, estímulo à violência, à ostentação. Sim. Já é, para mim, uma grande violência. A gente está no mundo que a gente precisa falar da simplicidade. E o que é que as pessoas estão dispostas a fazer para poder ostentar, né? Então, rapaz, pois é. Cara, e é... assim, especial ouvir isso vindo de você, Del, porque, pô, a gente tá falando aqui, gente, de um cara que leva a cultura nordestina para todo mundo, cantor, compositor, produtor, né, e tem o respeito de várias cidades, vários estados, e tem essa preocupação, né, tem esse sentimento de que é uma responsabilidade dele também zelar por esses aspectos sociais aí. Não só prezando pela cultura, mas também prezando pela vida das crianças, pela proteção das mulheres, né? Então, fenomenal. Ser mais do que ter para ter o que dá. E quando a gente entra nesse caminho, né, de solidariedade, de construção coletiva, ser mais um é sempre ser muito mais. E eu tento me inserir nessa caminhada aí, nesse time que tenta construir um mundo melhor a partir de coisas que parecem pequenas e muito simples. A vida é muito simples, ao mesmo tempo que complexa. Mas eu acho que a gente
torna tudo muito mais complexo do que é de verdade. Né? E isso tem muito a ver com sua origem, né, Del? Sim. Conta um pouquinho pro pessoal também como foi que começou lá atrás. Eu sei essa história, eu conheço essa história, mas eu acho que é uma história que merece ser contada, assim, né? Eu venho de Barreiros, Riachão do Jacuípe, cresci influenciado pela minha mãe, Dona Anicinha, meus tios sambadores, cresci dentro dessas manifestações culturais, de chula, samba de roda, reizado, bata de feijão, boi roubado, e cantando com manhinha, raspando mandioca no rio e aprendendo, né, um pouco sobre a vida com um exemplo de vida maravilhoso que foi a minha mãe, que criou 6 filhos, né, sozinha, uma grande mulher com muita dificuldade, que nos ensinou a compartilhar nos momentos mais difíceis. Nós aprendemos que a gente ainda tinha alguma coisa para compartilhar. Minha mãe muitas vezes, né, deixou de comer para que não nos faltasse, né, o nosso alimento. Eu aproveitei essa vivência quando eu fui fazer meu primeiro disco. Foi a primeira música que eu fiz, foi contando um pouco dessa história da solidariedade, do amor da minha mãe. Mãe acabou se transformando na minha música emblemática da carreira, vamos dizer assim, né? E foi o que me trouxe também para esses outros temas. Porque foi a partir do sucesso da música que eu fiz para Manhinha, contando a história. Você nunca tinha fome, quando a comida era pouca, para nada nos faltar. E hoje eu posso agradecer, pois ser rico é ter você, e ainda poder cantar. E Manhinha, tô na capital, e hoje eu sou cantor. Essa música marcou demais meu primeiro disco. É linda e maravilhosa essa música. E a partir dela, eu comecei a acreditar que eu deveria contar outras histórias, pequenas histórias dentro da minha vida e abordar temas, né? Eu não sou o dono da verdade, longe disso, mas se eu consigo instigar boas discussões a partir de temas nos quais eu acredito que são importantes a gente discutir, já vou estar fazendo o meu papel. Del, e você sempre conta isso, eu já ouvi algumas vezes, né? A sua infância foi muito humilde. Sim. Então você... ainda tinha uma varinha mágica ainda, né? Ainda tinha uma varinha de esperança ainda, que eu acho que queria que você contasse essa história. E como foi que você saiu dessa simplicidade, dessa vida, e que alguém pode olhar e achar que foi difícil, e talvez tenha sido mesmo, e quando foi que deu a virada, que você começou a se reconhecer como, pô, eu sou um cara relevante para a música, para a sociedade? Olha, eu cresci sendo o homem da casa, né? Minha mãe disse que eu seria o homem da casa. Minha história ficou muito rica pela presença da minha mãe, sobretudo, né? Ela queria ter um filho homem, já tinha 3 mulheres, e pedia a Nossa Senhora Aparecida para ter um filho homem, né? Que seria o homem da casa. Ela queria ter um filho homem. E eu nasci no dia 12 de outubro, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Então já nasci fazendo história, né? Não tem, é incontestável que a bênção veio. A bênção veio. Independente de religião, das pessoas acreditarem ou não, essa é uma história muito forte nesse aspecto também. E aí eu cresci ouvindo da minha mãe que eu seria o homem da casa. Você vai ser o homem da casa, meu filho, olha, não se preocupe, você vai ser muito mais homem do que seu pai, vai ser muito mais querido do que seu pai, né? Vai ter mais dinheiro do que seu pai. Então eu acreditei nisso e procurei honrar, aprendendo com a minha mãe. Fiz de tudo um pouquinho. Eu trabalhei tirando barro de tanque, tirando semente de capim, plantando, vendendo geladinho, faxineiro, oleiro, trabalhando em cerâmica, no sisal, vendendo diarista. Fiz faxina até na escola, né, ajudando minha mãe na época que ela era merendeira. Eu fiz de tudo que você imagina, vendendo peixe na rua, geladinho, essas coisas. Do que você imagina, fui pintor, o primeiro pintor de lá, que tinha um pintor e o cara viajou. Aí não tinha quem abria pintar. letreiro nas casas, aí o pessoal, e agora que não tem quem abre letreiro aqui, eu faço. E aí peguei a fama de que eu fazia tudo, porque o que eu não sabia, eu ia pesquisar ali e tinha coragem e fazia. E virei o primeiro telefonista de lá por causa dessa fama de que eu fazia tudo. Quando chegou pro PS de lá. O povo não vai saber o que é, não. Quem nasceu aí na época do celular não vai saber o que era ter uma Telebahia, um posto da Telebahia em casa, exatamente. na cidade. E eu ainda tinha o seguinte, quando tinha problema com o menino que era o do recado, né? Porque eu ficava no telefone. Mas se tivesse vai problema chamar a com Dona Maria. Recado, eu chamo a Dona Maria. E tava lá do outro lado
da cidade, porque às vezes era uma coisa que não tinha programado, não tinha marcado o dia de ligar, né? Que era assim, viu, gente? Tinha que marcar o dia para poder ir lá pro pé do orelhão. Para atender. Eu pegava, deixava o telefone ali no cantinho e saía correndo, às vezes na chuva, para chamar a pessoa, às vezes 500 metros de distância, para trazer a pessoa para atender, porque era uma coisa importante. Mas assim, com tudo eu aprendi, inclusive como telefonista também, né? Como telefonista lá de Barreiros. Nessa brincadeira, eu acho que eu cresci muito aprendendo com cada coisa que eu fiz, né? Com cada gesto da minha mãe. E com 9 anos, eu saía de Barreiros, ia para a fazenda Bebedouro. Aí lá eu dava comida aos passarinhos, né? Eu fazia um agrado para Tonreco. E lá eu pegava umas folhas de couve, amarrava, fazia uns molhos de folhas e levava para Barreiros. E lá eu vendia na rua aqueles molhos de couve. Que eu acho que ele plantava em quantidade porque ele dava inclusive para alguns pássaros, alguns tipos de passarinho comiam couve. E na época eu era muito estimulado a fazer essa caminhada. No total dava 18 quilômetros praticamente, né? 9 para ir, 9 para voltar, andando, porque eu tinha uma crença de que ali eu ia encontrar, porque tinha cachorro no caminho, tinha boi, às vezes o cara tava tocando a boiada, meu Deus, para onde eu ia? Porque às vezes de um lado da roça era caatinga, do outro lado caatinga, ou às vezes do outro lado tinha boi dentro da roça. Para onde o cara vai? Sobe numa cerca, sai correndo, sobe numa árvore. Era um processo. Aí encontrava cachorro no caminho, morria de medo. Tinha medo até de assombração. Codorna, quando ia andando, uma codorna, bastava uma codorna, aí você se borrava todo. Mas eu ia, porque eu acreditava que no caminho eu ia encontrar a varinha mágica. A história da varinha mágica é maravilhosa, né? E aí eu apontava, pegava aquele pauzinho que eu via diferente, apontava para minha casa e ficava imaginando que ia aparecer lá dinheiro, comida, roupa, brinquedo, tudo que eu não tinha. E principalmente a cobertura da nossa casa, que era de chão batido, parede sem reboco, e o teto era bem limitado, bem pobrezinho, passando rato por cima, derrubando bagaço em cima da gente de noite. Eu olhava para cima e de vez em quando eu pedia a varinha mágica para o teto ser diferente. Um dia eu vou... Apontava, quando chegar em casa, o teto vai estar lá, as telhas tudo bonitinho, ou então uma laje. E graças a Deus todas as varinhas ali foram mágicas na minha vida, né? Todas as varinhas foram mágicas, todas elas funcionaram. E eu gosto dessa história, Del, porque a gente às vezes não percebe que a mágica está acontecendo. Sim. Né? A gente é um processo e que nós temos que passar. E mesmo correndo do cachorro, o rato passando, derrubando bagaço, mas a gente está construindo, a gente está caminhando, né? E Deus vai abençoando e as mágicas, né? As bênçãos vão acontecendo. E nós temos a capacidade incrível de fazer essa mágica acontecer. E aí eu tô pensando aqui, aí eu lembro, sua mãe com educação super positiva, você vai ter mais dinheiro que seu pai, você vai ser mais conhecido, ser mais querido. Sim. E você acreditando nisso, que também você ia transformar ali com a varinha mágica sua casa num lugar melhor, né? Dar mais conforto. E quando você pôde realizar isso, a primeira coisa que você fez foi a casa de manhã. E aí, curioso, porque minha primeira realização assim, financeira mesmo foi fazer a casa de manhã. Manhã já com uma certa idade, né? Por tudo que ela representa e vai continuar representando, né? Ela partiu. Mas tinha que ser porque eu não sabia quanto tempo ela teria mais, né? Depois de tanto esforço, de tanta dedicação por nós, de tantos ensinamentos, de tanto amor, minha grande fonte de inspiração. E depois manhã vendeu a casa que a gente foi criado, em que nós fomos criados, né? Uma casa que também tem um valor sentimental. Recomprei essa casa. E agora estou lutando já há algum tempo. Já comecei, fiz uma parte e pretendo fazer nesse espaço uma instituição onde a gente vai ensinar sanfona, o pessoal a tocar sanfona. Já comprei 5 sanfonas. Olha que beleza. Que é um instrumento caro. Sim. Mas vamos ter ali aula de violão, sanfona, de canto, de dança. Vamos ter ali uma biblioteca, já ganhei um monte de livros, coleções maravilhosas. Nossa biblioteca vai ser respeitada.
E para a turma, hoje tecnologia é uma necessidade, nem Sim. todo mundo tem acesso ainda, né? Isso é uma realidade. Então eu pretendo estruturar uma parte de tecnologia lá, mas condicionar que a utilização da tecnologia seja adquirida, o acesso à tecnologia seja adquirido pelas horas de leitura, para a gente estimular, porque eu acho que é o grande instrumento para você dar liberdade, oferecer caminhos para o sucesso, para as realizações, para tudo na vida passa pela leitura. Então eu quero estimular essa leitura lá. Bacana. E aí eu lembro da história que eu vi você contando no palco do Mais Negócio Summit. Além disso tudo, viu, gente, Del ainda é palestrante. Ele tem uma palestra incrível que conta essa história dele e com muito forró, o trio nordestino lá tocando e ele executando as músicas, que ele fez muito sucesso. E uma das histórias que ele contou lá no Mais Negócio Summit foi que, e ele falando de leitura agora, que às vezes ele ia catar até lata no lixão. Sim. E ele achava livros, e aí ele pegava ali, lia e encontrava uma palavra diferente, né, Del? E aí começava ia procurar o significado, depois começava a aplicar no seu vocabulário. Ia para o barzinho, chegava lá sentadinho, aí o pessoal tava conversando, aí falava de algo que alguém fez de interessante, e dizia, o seu fulano é complacente. Aí o pessoal vai ver, que palavra é essa, menino? Disse, não, estou estupefato com essa notícia. Era desse jeito. Aí, não, é complacente, benevolente. O que é benevolente? Não, porque é bondoso, é legal, uma pessoa bacana, uma pessoa, né, que tem esse espírito de contribuir e tal. Ia lá e eu explicava, esse menino é diferente, rapaz. Era inexorável, né? Inexorável. Na época eu falava inexorável, né? Mas, porque tal coisa é inexorável. E aí o pessoal tomava aquele susto, e esse menino vai ser alguma coisa. Com 11 anos, tudo isso, né? Descobrindo essas palavras. Sim. Nos livros que eu achava no lixo, né? Sim. E aí tentava botar no meu dia a dia. Mas com 11 anos eu já estava escrevendo cordel, já tinha descoberto essa capacidade. E hoje são quantas letras, Del? Há mais de 500 músicas, com certeza, já feitas. Me orgulha muito, né? Só de cidades, a gente está chegando perto de 200 músicas de cidades. Que me renderam, com certeza tem muitas homenagens. Né? E eu meu sonho é chegar às 417 cidades da Bahia. Que beleza, de hoje até segunda-feira, para você ter ideia, eu estou concluindo 3 músicas de cidades. Muito legal. Então é uma caminhada que não é brincadeira, mas não parei não, eu estou trabalhando e espero chegar lá. Del, a gente já está chegando no finalzinho do podcast e assim, né, sua história é linda, eu já conhecia dos palcos e da nossa amizade também. Eu queria trazer você aqui para a gente bater esse papo sobre os riscos que a festa de São João, ouvida agora pela boca dos prefeitos, criaram o monstro e agora estão com o cachorro está correndo atrás para morder a bunda. Mas eu queria também perguntar para você, né, e você falou agora sobre a importância da educação, da leitura, o seu projeto social maravilhoso, e tudo isso, e como é que você vê o futuro do forró, o futuro de São João, agora nessa geração de mídias digitais, né, onde todo mundo está disputando a atenção no Reels do Instagram ou no TikTok, cada vez mais streams, né? Então, como é que você vê o futuro do forró do São João nesse momento que as pessoas estão super conectadas? Uma ótima pergunta, Alessio. A gente já está vivendo o futuro, né? A gente está vivendo uma velocidade tão grande envolvendo arte e tecnologia que às vezes a gente toma um susto. Eu recebia muito canções de pessoas que compunham e mandavam para mim para avaliar. Olha, fiz uma música, tenho aqui uma composição e tal. Hoje isso aí multiplicou muito, porque todo mundo que achava que não tinha condições de fazer música, agora faz com IA. Sim. E aí manda e quer que você faça a avaliação. Eu respeito muito todas as tecnologias. Eu acho que elas agregam. Não podemos desprezar aquilo que nos ajudou a construir a história. O bom compositor vai continuar sendo um bom compositor, a poesia, a letra, o sentimento que o ser humano coloca ali, jamais a máquina vai colocar.
Não tem como a máquina superar o compositor, porque ela faz, inclusive, toda aquela mescla, todo aquele material que é feito ali, é uma espécie de modelo que rouba aquilo que você já fez, baseado naquilo que você já fez. Mas nós, que somos compositores, nós estamos sempre preocupados em fazer melhor. Então, aquilo que já foi feito é uma história, está ali, serve como base, mas a gente está caminhando para melhorar e fazer cada dia melhor. Claro que, de novo, a IA vai copiar. Hoje nós não temos mais o vinil, deixamos CD, fomos para os streams, temos que nos adaptar. Sugiro que todos os artistas que estão caminhando estejam atentos para a importância de se adequarem e abraçarem também a tecnologia, mas registrar sempre que a sensibilidade humana, a nossa capacidade de construir, ela vai ser sempre mais importante, né? Porque a gente precisa também ter essa consciência de que a gente influencia e ajuda a mudar o mundo com aquilo que a gente constrói, inclusive com a nossa obra, com a nossa música. Eu tenho a capacidade de mudar o mundo a partir daquilo que eu digo na minha música. Isso dá corte, não dá não, Suzy? Rapaz, dá um corte poderoso. Da última pergunta, prometo. Bora. Desenhe rapidamente o São João ideal. Com toda essa agonia que a gente está vivendo agora, com toda esse debate sobre a inviabilidade que alguns prefeitos têm apontado, com o seu lado, com anos e anos de palco de artista, como compositor, como cantor, como produtor musical e cultural, desenhe o São João ideal do Nordeste. Vamos lá. Meu desenho do São João ideal do Nordeste é maravilhoso também. Olha, Lécio, primeiro que a festa ela é a mais completa da cultura nordestina e brasileira. Então, nós estamos falando de uma festa que envolve a comida, a bebida, a dança, a roupa, tudo que nos identifica, a nossa essência, a nossa crença está ali naquela festa. Ela tem cor, tem sabor, tem cheiro, tem tudo. A festa precisa ter preservada a sua essência, porque é a originalidade dela que a torna espetacular, né? É essa originalidade que faz com que as pessoas queiram vir. Muita gente acha que essa festa deve ser restrita à música tradicional, ao forró, à música de raiz, à música de tradição do Nordeste. Eu acho que ela agrega. A gente tá de braços abertos sempre, é característica do nordestino. Deixa Roberto Carlos vir para cá. Mas no dia que Roberto Carlos chegar aqui na nossa festa, eu digo Roberto Carlos entre aspas, isso pode se estender para Lady Gaga, para quem quer que seja. Chegar aqui na festa de São João e encontrar a comida, a roupa, a bebida, a dança, a música, tudo preservado e respeitado, o palco com grandes atrações nordestinas, as atrações regionais de cada cidade ali, todo mundo no palco fazendo aquela grande consagração. Ele vai ficar com vergonha de cantar outra coisa que não seja forró. Vai pegar a música dele e dizer, pega a sanfona ali, menino, que eu quero cantar em forró, entendeu? Não, é isso. Quando a gente se respeitar, você vai obrigatoriamente trazer o respeito do outro. Porque hoje com a festa, você chega aqui num palco junino, você encontra 10 atrações de arrocha, 8 do sertanejo e uma do forró, ninguém vai se incomodar. Às vezes o cara que toca o forró vai fazer o show naquela estrutura lá, ele fica pensando, eu devia botar uma música de arrocha ou de sertanejo aqui para não ficar muito fora do contexto. E é o contrário. A festa ideal do São João, ela reza por a gente celebrar com a nossa comida, com a nossa dança, com o nosso licor, com as quadrilhas juninas, o quebra-pote, com muito forró, de forma que qualquer outro artista, de qualquer outra vertente, chegue aqui e sinta vontade de cantar forró com a gente. É isso aí. Muito, muito bacana. Eu lembro agora, né, que o Ney Matogrosso estava dando uma entrevista e quando ele recebeu a letra de Homem com H, ele disse, não, isso não é pra mim, eu não sou cantor de forró, isso aqui é um shot, isso aqui é um forró, eu não vou cantar isso. E aí foi persuadido a cantar, e depois que ele gravou, ele disse, não poderia ser nem outro cantor, nem outro ritmo, era pra ser um forró com Ney Matogrosso. Com Ney Matogrosso. Então... E é um clássico. E é um clássico. Eterno.
E aí, pessoal, para você que está nos assistindo, esse episódio é um patrocínio da Sexto Soluções Empresariais, né? E por que, Alessio, a Sexto, uma empresa de consultoria focada em financeiro, quis trazer aqui Del Feliz para esse encontro? Por um motivo muito simples. Quando o São João está funcionando bem, milhares de negócios são impactados. Quando a cultura ela é preservada, vários visitantes vêm gastar o seu dinheiro dentro do município. Todas as empresas que a Sexto Consultorias apoia, ajuda a desenvolver, a primeira camada da nossa metodologia é vendas. Todo mundo vende mais com forró, com São João. Então, por isso que trazer manifestações culturais, movimentos turísticos é tão importante para nós da Sexto Soluções Empresariais. E quando a gente vai levar uma consultoria financeira ou uma mentoria para os empresários, a primeira coisa que a gente faz, Del, é dizer, vamos olhar a sazonalidade do lugar, quais são as festas populares que tem, você está preparado para o São João que está chegando? Você está preparado para a lavagem da sua cidade? Então, isso tem a ver com estoque, tem a ver com capital de giro, isso tem a ver com atendimento de qualidade para os clientes, tem tudo a ver com mais negócios. Del, tá contigo agora. Palavras finais. Deixe seus contatos, como é que a gente encontra as redes sociais. Conta tudo aí pra gente. Não, te agradecer, parabenizar pela iniciativa. Você sabe que eu sou seu fã, você é um Obrigado, grande irmão. Empreendedor, um grande mestre nessa área. De novo, ratificar Obrigado, que a festa junina, quando a gente fala de festa junina original e tradicional, a gente está falando sim de economia, porque Sim. é a festa mais imponente economicamente, mais viável, né, mais forte e vibrante, não só da Bahia, mas de todo o Nordeste. Mas na Bahia, especialmente, o maior São João do Brasil acontece em todo o estado, com a movimentação de venda diferenciada de todos os produtos. A gente está falando de bebida, roupa, enfim, Todos tudo. os segmentos. Aquilo que a gente já falou aqui. Então, te agradecer por essa visão também. Você é um amigo querido, um parceiro, quem eu admiro e gosto. Então, para mim, é uma honra a gente poder estar aqui discutindo, falando desse assunto que tanto nos interessa, né? A gente está falando também do nosso jeito de ser, a gente está falando também do sentimento, Sim. dessa questão das manifestações culturais e quanto elas são importantes para a nossa vida. Porque, às vezes, as pessoas confundem também quando se fala de cultura, fala de festa, muita gente confunde e trata a cultura como algo supérfluo, como algo banal. E a gente, quando fala de cultura, a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de uma questão identitária que também transforma toda a sociedade e cada lugar e cada cantinho num potencial econômico também por conta dessa visão turística. Então, a gente precisa ter todo respeito e todo cuidado quando a gente fala de cultura, e nós nos honramos muito de falar do Nordeste, falar de forró, falar de cultura, de algo que é tão expressivo e valioso para nós. Delfeliz.com.br é o nosso site. Perfeito. Del Feliz Oficial no YouTube, Del Feliz Oficial no Instagram, Del Feliz Oficial no Facebook, No TikTok. no TikTok, Del Feliz Oficial também. E estamos juntos aí para a gente bater papo, fazer música, construir, fazer um mundo melhor, né, em toda e qualquer oportunidade. Sou seu fã, bom demais estar aqui com você. Parabéns. Tamo junto, gente. Senhoras e senhores, Del Feliz no podcast Mais Negócios, trazendo nossa cultura, trazendo nosso forró, trazendo nosso São João e trazendo mais e melhores negócios para todo o Nordeste. Tchau, tchau. Até a próxima semana.